Oi, gente, tudo bem? Então, estamos hoje aqui, eu e a Bertinha, Berta Raschke, decidimos juntas gravar um podcast para falar sobre as vertentes do judaísmo. E foi um encontro realmente de almas, né, Bertinha? Com certeza. A gente, ao mesmo tempo que é muito diferente no modo de viver, somos muito parecidas na forma de pensar, enfim. Então, espero que vocês gostem. É o primeiro, vambora, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os novos, né, vídeos. Os novos vídeos que a gente vai fazer, né? Sim. E aí, gente, tudo bem? Shalom, tzadikim, tzadikot. Sério, pra mim é um grande prazer, principalmente, fazer esse podcast com uma pessoa tão maravilhosa, tão especial como a Bianquinha. Bianquinha foi um encontro de alma gêmea, né? A gente nem se conhece há muito tempo, né, Bianquinha? A gente se conhece há muito tempo. A gente se conheceu faz quanto tempo? Eu 2 acho meses? Não. Menos? Mais. Mais? Gente, eu já tô perdida no Não, tempo. foi na festa de Sukkot, né? Ah, então foi desde o ano passado. Foi desde o então. ano passado. Mas aí a gente começou a conectar ali, mas acho que foi quando você veio Shabbat lá em casa. Foi no gente, Shabbat. né? A gente não se largou mais. Não se largou mais. E aí a gente viu que a gente é muito parecida, muito diferente e muito parecida ao mesmo tempo. É verdade. Gente, sério, é maravilhoso. Não, e assim, uma coisa que a gente decidiu realmente fazer esse podcast, porque existe muito preconceito, né? Tanto dos religiosos quanto quem não é religioso e vice-versa. A gente sente muito isso, né? De um lado, eu de um lado e você do outro. Com certeza. Então, a gente quer realmente quebrar isso, porque no judaísmo tem essa questão, né? Eu tava até conversando hoje com a Berta sobre isso, que no judaísmo tem uma coisa muito forte, né? Existem judeus que, por exemplo, né, se denominam, eu sou judeu, mas eu sigo o budismo, né? Eu sigo o espiritismo. Enfim, só que o judaísmo é aquilo, a gente tem a conexão, né? Nosso povo chegou até hoje aqui por conta disso, desse laço que a gente tem muito forte. Com certeza. O que eu vejo do judaísmo, até quando a gente vai para algum outro país e a gente se encontra e de repente, peraí, esse é judeu, né? Tem aquela coisa da conexão imediata, sabe? Você é primo de fulano, você conhece Beltrano. Então, assim, o judaísmo, ele não é só a religião. Ele é uma conexão muito forte, né? A gente se sente em casa, em família. A gente sente que a gente pode contar um com o outro. E o nosso povo realmente chegou aqui hoje e... só apresentar um pouquinho, né? Pra quem não me conhece, me chamo Bianca Rabinovich Frankel. Acabei criando o projeto Mitzvah On. E a gente tem visto muito esse movimento do povo se ajudar, sabe? Com certeza. Quando a gente vê que tem um irmão nosso, digamos assim, passando fome, sem moradia, ele tá para ser despejado, a gente sente que é a gente vivendo aquilo, aquela questão da empatia. O povo judeu sempre foi muito de se ajudar, e mesmo pela nossa história, né? Nós somos um povo que sempre foi muito perseguido, sempre, né? A nossa Torá, a gente recebeu a nossa Torá 3.000 anos atrás, e sempre, desde dessa época, nós somos um povo muito visado pelos outros povos. Sim. E desde isso, eu acho que a gente se uniu, assim. Se a gente não pode contar com os outros, a gente tem que contar com a gente mesmo. Eu acho que desde aí formou essa vontade do judeu sempre estar ajudando outro judeu. E foi por causa disso que a gente está aqui até hoje, porque a gente é um povo muito unido. É um povo que tem muita fé em Hashem, em Deus, e a gente é um povo muito unido. A gente sempre está juntos, um ajudando o outro, um pensando no outro. Se o outro judeu não está bem, eu não posso estar bem. Nós somos como um só. Isso fala muito na Torá também, que a alma de um judeu, a nossa alma é como se fosse, todos os judeus são uma alma só. Que lindo. Então, assim, a gente é responsável pelo outro. E eu acho isso lindo, eu acho que isso fortifica, faz o nosso povo ser forte e perpetuar por tantos anos, porque pela lógica, eu acho que a gente não era nem para estar aqui hoje em dia, por tudo que a gente passou. Seja o Holocausto, né, que foi uma fatalidade, seja as outras guerras, Inquisição. E muitos historiadores, muitos filósofos, eles escrevem muito, eu até me fugiu um pouco o nome da cabeça, mas tem filósofos que falam e não acreditam como que o povo judeu está aqui até hoje, porque todos os outros povos que tentaram nos destruir, vamos dizer assim,
Eles acabaram não Se conseguindo, se destruindo, né? destruindo, e a gente continuou. Isso é pela ajuda, é um tá com o outro. E é isso que o seu projeto faz também. O Mitzvah On, de você ajudar e você tá sempre olhando a quem precisa. É assim que a gente tem que ser. Verdade, Bertinha. E eu acho que a gente tem aquele sentimento muito grande de família, né? Isso para mim é o mais Somos uma forte, família, sabe? é. Então, não deveria existir esse preconceito Exatamente. de eu sou religioso e eu vivo dessa forma. Eu até queria comentar com você sobre um episódio que teve um dia que estávamos juntas, né? Eu, você e uma amiga, e era Shabbat, e ela foi mexer no celular, e na hora ela olhou pra Berta e falou: ai, não, desculpe. E a Berta falou: não, você Tá tudo bem. tá tudo bem. Se você. Entendeu? E ela, sério? É isso, assim, se a Bertinha vive desse jeito, se ela é religiosa, se ela cumpre o Shabat, né? Enfim, isso é ela. A gente tem que respeitar todo mundo. Bom, eu vou me apresentar rapidinho, Tá. Bibi, porque eu acho que não sei se todo mundo me conhece. Bom, meu nome é Berta, tá? E eu sempre estudei em colégio judaico, estudei no TTH Barilã. Eu não era religiosa, eu era zero religiosa até os meus 19 anos. Então, assim, eu sei o que é uma vida não religiosa. Eu tinha tradição judaica, assim, na minha casa. A gente fazia um Shabat aqui, uma festa ali, jejuava em Yom Kippur. A gente fazia algumas coisas. Mas, assim, me tornar praticante como eu sou hoje em dia, só lá para os 19 anos. E com 19 anos eu comecei a ficar religiosa. Aí depois, poucos anos depois, eu fui para Israel, estudei também em Midrashá. Midrashá é um colégio, é como se fosse não é um colégio, né? Porque já passou da idade de colégio. É uma instituição de meninas que ficam estudando a religião, Sim. a Torá. Assim como tem Estivá para menino, tem a Midrashá para as meninas. E lá vocês não têm contato com o mundo externo, com homens, com não nada. temos contato. Assim, a Midrashá é só menina mesmo, tá? E tem os rabinos que dão aula, também tem mulheres que dão aula também. Só que a gente, sim, normal, saíamos e tudo. Vamos tomar um café lá no centro, normal. Mas dentro do colégio é só menina. Então, assim, antes de ficar religiosa, eu mesma tinha uma visão, às vezes, dos próprios religiosos como muito fechados. Eu tinha essa cabeça. Eu olhava assim e na verdade, eu sinto que pode ser que muitas pessoas eram mesmo assim, um pouco mais fechados. Eu olhava assim, aquele rabino e sentia que era um pouco difícil de se aproximar. Então, eu mesma tinha essa visão. E eu sinto que também que mudou muito hoje, na atualidade. Eu acho que os próprios religiosos estão entendendo mais que não adianta, assim, vai chegar alguém numa sinagoga, como você deu esse exemplo. Olha, eu sou religiosa, mas aquele judeu não é. E ele vai deixar de vir para a sinagoga porque está usando um celular? Não. Ele vai trazer, obviamente, vai respeitar. Mas se trouxe, o importante é ele estar aqui. Sim. Seja bem-vindo. Venha, vamos rezar, vamos ficar juntos. Nós somos todos judeus e eu vou respeitar todo mundo. Não é porque eu, Berta, decidi para minha vida ser religiosa. Obviamente, eu gosto, eu falo sobre religião, eu tenho minhas alunas, mas eu respeito cada uma conforme o seu jeito. Tanto é que teve um dia que eu fui dar uma aula, aí teve uma moça muito fofa que chegou. Ai, Berta, desculpa que eu vim de calça. Eu falei, você tá linda, tá ótimo, você tá linda de calça, vem, entra, senta. Porque eu sentia um pouco isso também. Antes de fazer tchuvá, antes de ficar religiosa. Fazer tchuvá é o retorno, né? A gente voltou para as leis de Hashem, de Deus. E eu sentia que... Eu sentia, às vezes, sim, uns olhares de algumas pessoas religiosas, porque a gente não pode generalizar. Tem pessoas maravilhosas que vão ser muito receptivas, mas tem aquelas pessoas que ficam, sim, com o olhar, poxa, Tá de short, tá de calça, vem com o Sim. celular. Ok, mas a gente tem que trazer, a gente tem que abraçar, a gente tem que respeitar. E eu sentia isso. E quando eu comecei a ficar religiosa e vim para esse mundo de querer passar a Torá, eu falei, eu não vou ser assim. Eu vou abraçar todo mundo. Eu quero que todo mundo se sinta bem como judeu e cada um tá no seu nível. E eu até brinco e falo assim, todo mundo é religioso. Você é religiosa, eu também, mas cada um faz
no seu nível, faz o que pode, aumenta um pouquinho aqui. Hoje eu decidi fazer mais isso aqui da religião. Hoje tá difícil para mim e tá tudo bem. Hashem, Deus está muito feliz com cada passo que cada judeu dá. Sim. E é isso que eu quero trazer. E isso também é um dos grandes fundamentos do judaísmo também, né? A partir do momento que a gente olha e julga, né? Tipo, nos 10 mandamentos tem ali, né? Exatamente. Não julgarás. Com certeza, a gente tem que sempre olhar sem julgar. E Exatamente. isso, né? A gente tem que ter empatia, né? Se olhar e Se ver, o próprio olha, judeu vai julgar porque ele não tá seguindo da forma que você acha que talvez seja o certo, você já tá ali pecando, digamos assim, né? exatamente. Então, assim, eu sou esposa do Rabino Eliel Hatsky, Jura? que nem Tô é seu brincando. rabino, né? Que nem o meu rabino. E a gente morou em Israel muitos anos, a gente morou Aham. 15 anos em Israel. A gente tem 4 filhas lindas e todas são israelenses, mas falam português. E a gente recebeu o convite de vir para o Brasil pelo colégio TTH Bar-Ilan, na qual agora o meu marido é rabino. E eu também tô lá super presente com as mulheres, com as famílias, né? A gente veio trazer esse judaísmo alegre. Porque o Exato. judaísmo é alegre. Infelizmente, o ser humano, ele distorce às vezes. Às vezes tem um ser humano, ou às vezes tem uma pessoa que ela diz cumprir o judaísmo e faz coisas erradas. Por exemplo, já aconteceu muito, eu já tive vários exemplos de pessoas que às vezes estão lá, né, vestidas com aquela famosa roupa que falam preto e branco, Sim. chapéu e tudo, e são pessoas que fazem coisas erradas, às vezes são arrogantes, tratam mal os outros, excluem as pessoas. Existe, porque o ser humano erra. Mas a Torá é perfeita. A Torá não fala para aquela pessoa fazer isso. Então, eu conheço muitas pessoas que ficam com raiva da religião, do judaísmo, ou da Torá, ou da pessoa ser mais religiosa, mais ortodoxa, porque viu um outro fazendo alguma coisa errada. Porque viu que aquele rabino falou errado. Então, assim, pode falar. Eu até, desculpa te cortar, Nada, não até essa questão de pessoas se afastarem da religião porque viram rabinos ou pessoas fazendo coisas erradas. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que sempre olhar para Hashem, né, para Deus. Porque nós vamos errar, não adianta, né? Nós Seja somos religioso falhos. ou não. Exatamente. Só que pesa, né, às vezes, o Exatamente. religioso fazer isso. Então, assim, eu acho que as pessoas também têm o costume de colocar muito peso no líder, mas esquecem que o líder, ele não é Deus. Não. Ele Ele pode errar. pode errar, ele foi Exatamente. colocado ali, ele tem o dom, né, de liderança, Exatamente. mas ele não é Deus. Então, ou seja, não se baseie nele como se ele fosse 100% perfeito. Exatamente. Você tem que sempre olhar pra cima, pra Deus. É. Porque se você for olhar pro líder, e até mesmo, Bertinho, é uma coisa que me chama muita atenção, que eu às vezes fico com pena dos rabinos. Eu até falei isso outro dia pro Rav Elial. Porque as pessoas também esquecem que os rabinos também têm família. Que nós somos pessoas que Exatamente. fazemos coisas normais. A E Torá não te impede de fazer nada. A gente pode fazer coisas normais. Não, mas não é só isso, assim, também. E questão de, eu vou ligar pro rabino, vou desabafar, eu vou pedir, eu sim, vou fazer, entendi. eu vou acontecer. Então, o rabino também, peraí, mas ele também tem a vida dele, ele também tem os filhos dele, ele também tem um momento dele que ele também precisa. Calma, eu também preciso. Preciso do meu tempo. Também preciso verdade. que alguém olhe pra mim, que alguém me ajude, que alguém me abrace, né? Que alguém Sim. esteja ali por mim. E a gente, né, enfim, as pessoas esquecem que o rabino também é ser humano, ele precisa também desse tempo. Sim. Enfim, então... Não, sim, com certeza, é verdade. E até conectando o que você falou, que assim, às vezes as pessoas realmente acham que a gente tá num nível superior, que a gente não pode fazer isso. Tanto é que assim, eu lembro que eu não lembro onde foi em Israel, a gente saiu em família na pizzaria, comer pizza, assim, normal. Passeamos, sabe? Coisas normais que todas as pessoas fazem. Sim. Vamos no jardim zoológico, vamos passear, vamos viajar, coisas normais. E tem pessoas que falam e perguntam assim, pode ir na pizzaria? Pode viajar? Pode ir no parque de diversões? Às vezes eu postei, eu e minha família no parque de diversões. Aí vem uma seguidora fofa, às vezes ela quer saber mesmo. Óbvio, E eu a gente explico tá aqui com pra todo o isso. meu amor. Hoje, gente, a gente tá aqui pra tirar todas Tirar essas dúvida. dúvidas. Tira. Porque eu também,
Até, né, fazendo, desculpa, esse parênteses, a gente entrou no elevador pra gravar o podcast. E eu falei, Ih, Bertinha, vamos esperar que tem um senhor vindo. Ah, não pode, né? Ela, não, claro que pode. Então, eu também não sei, não... Tirar essas dúvidas. Tirar essas dúvidas. E eu tiro com o maior prazer, porque eu já tive essas dúvidas também. Eu já Sim. tive todas essas dúvidas. Então, Não pode beijar. Beijou, dois beijos. cumprimentar, Porque tem uma lei no judaísmo que a mulher, ela, depois que faz bat mitzvah, e o homem, depois do bar mitzvah, eles não podem tocar. Eu não posso tocar em homem, só em mulheres, e o homem só em homens e não em mulheres. A não ser mãe, pai, avô, avó, irmão. Isso tudo pode Mas o tocar. Rafa poderia tocar na mãe. Na mãe, na irmã, se ele tivesse, no caso ele só tem Sim. irmão. Nas filhas, obviamente. Avó. Mas tem também uma Tranquilamente. questão que não pode tocar, até por conta de se a mulher estiver no período menstrual. Isso é só quando for a esposa. Ah, tá. Se as Mas filhas tiverem. Se as filhas estiverem normal, tudo normal. Só quando a esposa, porque essa lei é do homem para com a sua esposa. É uma coisa assim que a gente pode falar em outro sabia. momento. É só com a esposa. Ah, é algo legal. assim bem, bem legal, bem profundo, essas leis. Depois um dia a gente pode falar disso. Vamos. Mas isso eu sinto que tem muitas perguntas que os judeus não religiosos têm. E às vezes, por não saber, gera aquele preconceito já. O preconceito, né? Que a Sim. pessoa faz sem saber, sem perguntar. Não pode fazer isso. Não pode entrar no elevador. Não pode. E são coisas simples do dia a dia que as pessoas às vezes não perguntam, não sabem, mas já acham que, não, aquele ali. Já fazem aquele preconceito, já tiram as suas próprias dúvidas sozinhas, sabe? Sim. Não, aquele não entra no elevador, ele é meio doido. Aquele não senta do lado de mulher. Aquela mulher não cumprimentou. Tanto é que, em relação a isso do cumprimento, também tem uma questão muito bonita no judaísmo. Por exemplo, eu não posso cumprimentar o homem dando a mão. Mas, por exemplo, se vem uma pessoa e veio e me estendeu a mão, eu não vou ficar assim, não vou, e deixar a pessoa humilhada. Eu vou cumprimentar. Você tem que cumprimentar. Eu cumprimento. Sim. Porque eu não quero deixar a pessoa passar por uma... Imagina, ainda mais estar na frente das pessoas. Sim, Constrangimento. Então, assim, é tudo muito bom senso. A Torá é muito perfeita. O problema é o ser humano que distorce a beleza e a profundidade que tem na Torá. Pureza e também, a pureza. né? Se você faz as coisas de uma forma pura, né? A Torá fala muito, né? Exatamente. De ser puro, né? De ser igual criança, enfim. Então, se você Com realmente certeza. tem esse coração mais puro, voltado para Hashem, né? Você faz as coisas de uma forma leve, tranquila. E você passa isso. Quando você Exatamente. começa... O que eu vejo também muito dos religiosos é que muita gente, às vezes, faz até... já entrou no modo automático, sabe? Eu acho que quando você entra no modo automático, que não dá. Não. Porque, exatamente, eu acho que a conexão que você tem que... Por exemplo, para mim, tem algumas questões do judaísmo que não fazem sentido. E tá tudo bem. Para mim, não Ok. faz sentido, eu não posso no Shabat ligar e apagar a luz, enfim. Uhum. Isso para mim não faz sentido. Não é uma coisa que eu penso que me conecta ou Sim. reconecta Com com a Deus. Shem, entendi. Mas respeito quem faz. Só que eu acho que quando isso vira um modo automático e aquilo... eu acho que isso acaba te afastando do propósito Com certeza. da Torá, Com sabe? certeza. Eu concordo com você e quando a gente começa a fazer... Porque, assim, a gente sabe que no judaísmo tem muitas leis, né? Sim. Você vê, assim, são 613 mitzvot. Obviamente, tem muitas que a gente não faz, porque tem a ver com o Beit HaMikdash, que é o templo sagrado, não tem. Mas nós temos muitas mitzvot para fazer. Aí a gente pensa, ai, meu Deus, tem que fazer tudo. Estou louco. Não. Para Hashem, cada mitzvah que você faz é uma grandiosidade, uma alegria para Hashem. Vamos dizer que Hashem fica alegre. Ele fica alegre com a gente por cada mitzvah. Tem vezes que chega mulheres para mim e falam assim, olha, Berta, muito difícil para mim cumprir o Shabat, mas olha, acendi as velas de Shabat hoje. Uau! Uma das maiores mitzvot da mulher é acender as velas e traz uma energia positiva, uma brahá, uma bênçãos para casa enorme. Que bom que você acendeu. Então, olhar os lados,
os ganhos das pessoas Sim. em relação ao judaísmo. E isso de entrar no automático é muito grave, porque, por exemplo, quem é religioso tem a tendência de entrar muito nesse automático. Vamos rezar hoje a reza da manhã. Aí lê lá no Sidur rapidinho. Vira uma forma automática. E isso é perigoso. Chata também. Chata. Você acaba... Fica chata. Fica chato, fica estressante, fica uma coisa maçante, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que sempre estar se conectando com a Hashem, com Deus, com muita fé, estudando mesmo a emuná, a fé. Como que eu posso me conectar com a Hashem e não deixar isso virar automático? Porque se você for rezar no automático, vamos ser um pouco duro, é melhor nem rezar. Vamos ser duro aqui. Sim. Se você for rezar para abrir o Sidur, o livro de rezas, para só sair de obrigação, calma aí que eu tenho que fazer shaharita, reza da manhã, blá, 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 amém. Sabe, melhor não. Sabe o que é melhor você fazer nessa hora? Não tá com vontade de rezar? Fecha o olho e reza com as suas palavras. Reza para Hashem, reza para Deus. Gente, desculpa, eu toda hora falo Hashem. Hashem é Deus. A gente Sim. fala muito em hebraico Hashem. Reza com as suas palavras, reza de coração, porque o importante é o coração. É isso que Hashem quer. Você vai rezar em hebraico ou em português. Óbvio, a gente sabe que o hebraico é a nossa língua. É bom rezar no Sidur em hebraico. Mas se a pessoa não está conseguindo, não está se conectando, não está entendendo, reza em português. Reza com as suas palavras. Ou mesmo no livro, no Sidur, tem muitas alunas que já vieram para mim e falaram, mas Berta, pode rezar em português? Pode. A Hashem entende todas as línguas. Exatamente. Ele entende todas. Não, até a questão do hebraico também é que quando você vai para outro país, então você vê todo judeu rezando a mesma língua, né? Isso que eu entendo pelo hebraico. Mas eu, por exemplo, né, enfim, eu estudei em escola judaica. Estudei no Barilã quando era pequenininha, depois fui pro Liesen. Mas eu nunca fui muito boa em hebraico. Eu também mas não. eu sou muito grata a Deus por tudo. Muito, 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 assim mesmo. Por tudo, né? Eu acho que quando você consegue ser grato, você consegue, inclusive, ver em situações que não são favoráveis, ver coisas positivas, né? Porque eu dou o exemplo do 11 de setembro, né? Quantas pessoas ali deixaram de ir pro trabalho, perderam a hora, o táxi, enfim, cancelou. E estão vivas hoje por conta disso. Então, pode ter certeza, né? Que se algo aconteceu na sua vida de ruim, tenta olhar para um lado positivo. Com certeza. De repente, não foi algo ruim. Foi algo que Deus não permitiu com que acontecesse, porque Ele tá vendo que se acontecesse da forma que você achava que talvez fosse ser a forma melhor para você, talvez algo ruim realmente, de ruim, poderia realmente acontecer. Então, assim, eu acho isso. Eu sou uma pessoa que eu vejo também a reza como nas atitudes, né? Muitas vezes, quando a gente faz um ato bom, eu sinto que eu fiz uma reza, que eu tive uma conexão naquele momento com Deus. Caramba, Deus, é isso, sabe? E eu tenho muito esse bate-papo, assim, com Deus. Eu falo muito com Deus igual eu tô falando com meu pai, sabe? Com certeza. Deus, tudo bem, não sei o quê, com o meu jeito de falar e com a minha forma de falar. E até brinco com a Bertinha, né, que tô mais conectada ainda, né, óbvio, até pelas questões que eu tenho visto nas casas, nas famílias, nos casos que eu tenho visto na comunidade judaica, de pessoas, quantas vezes a gente passa por tanta coisa, né, e reclama, e de repente eu abro a porta da casa de alguém e vejo algo que eu nunca imaginei que alguém poderia tá vivendo né? daquela forma. E naquele momento eu agradeço muito a Deus. Assim, hoje, quando eu entro num hospital particular, apesar de sempre ter tido plano de saúde, eu agradeço e muito. Com certeza. Porque eu já tive que levar pessoas para o hospital público que não foram bem atendidas. E aquele sentimento de, meu Deus, sabe? De querer pegar todo mundo ali e colocar dentro de um hospital. A gente quer ajudar. Então, isso eu acho que também é um momento de oração, de você estar se conectando, sabe? Com certeza. Isso que você falou é muito, muito bonito e muito profundo. O fato de você agradecer, mesmo quando a situação aparentemente não tá legal. Às vezes você que sempre tá lidando com casos difíceis de famílias, realmente, a gente está até acompanhando uma agora, famílias que têm realmente necessidades mesmo, desde as mais básicas. Você chegar diante dessa situação toda, com essa
fé, com essa emuná que tudo vai dar certo, que você não tá sozinha, que a Hashem tá com você, Amém. vamos que vamos. E ainda agradecer, obrigada, Hashem, por me dar essa oportunidade de poder ajudar. Isso abre, tem um conceito na Torá, Kabbalah, que fala que o que mais vai fazer vir brahot, bênçãos na sua vida, é a gratidão. É o agradecimento. Quando você é uma pessoa agradecida, quando você é uma pessoa que você é feliz com o que você tem, e você fica feliz mesmo quando acontecem obstáculos, porque você sabe que aquilo faz parte do seu processo, faz parte do seu caminho, e que vai ser bom para você, e você ainda fala obrigada, Hashem, por estar comigo, por não me abandonar, por fazer a situação mudar. Isso está escrito na Torá, que abre todos os portões do Shamayim, de uma forma bem espiritual, falando, abre todos os portões dos céus. Nossa, arrepiada. Para alegrias, decretos doces. Amém. Parnassá, dinheiro. No quesito profissional, no âmbito, qualquer quesito, se você é grato, a gratidão traz, entra em você todas as brahotas. Não tem como não entrar. Tanto é que a gente, antes de pedir, também tem um conceito na Torá, antes da gente pedir para Hashem, vamos agradecer. Agradece. Para aí, com certeza, Abrir o caminho, né? Sim. E uma coisa interessante também, até falando do Rav Elial, que ontem eu estava assistindo uma live dele muito interessante. E ele fala ali na live que ele estava comentando sobre isso, sobre o fato de pessoas que às vezes têm tudo, mas mesmo assim estão reclamando. E que, então, de certa forma, Deus fala, tá bom, já que você quer reclamar, então eu vou mandar alguma coisa para você realmente reclamar. Exatamente. Sabe? Então, é muito triste isso, porque você vê pessoas que tem tudo, gente, e tudo quando eu falo não é dinheiro, vai muito além de dinheiro, né? Tem muita gente, tem tudo, é saúde, família. Filhos, família, são os... Pai, mãe ali presente, os filhos presentes, com saúde, mas a pessoa tá ali reclamando, tudo tá ruim, não sei quem, nananã, sabe? E aí, é exatamente isso. E Isso aí, puxa, né? isso o que você fala puxa. Exatamente. É o que a gente estava conversando. Que a palavra tem muito poder. A palavra tem muito poder, gente. Muito poder. O pensamento já tem muito poder. A palavra, então, quando você fala, é algo muito forte. Pela Torá, é muito forte. A gente vai até dar o exemplo aqui de hoje, né? Vamos contar. Vamos contar, gente. Hoje foi muito interessante, assim, aqui nesse estúdio que a gente está gravando, né, Bertinha? Eu falei pra Berta, vai ser dia tal. Ela falou, eu acho que é no mês que vem. Eu falei, não, é nesse mês. Beleza, porque eu coloquei errado na minha agenda. E ela total acreditou. Pode ser que, né, deu uma falhinha ali no mês, mas... Exato. Okay. Chegamos aqui, aí a pessoa... Tem certeza que é hoje? Eu falei, tenho. Marquei, tudo certinho, marcadinho. Tudo bonitinho. Aí vou eu lá olhar no WhatsApp, eu falei, não tô acreditando, Bertinha, não é hoje, né? É daqui a um mês. Daqui a um mês. Eu falei, mas daqui a um mês eu não vou estar nem aqui no Rio. E ela nem eu. Eu falei, caramba. Aí o Thiago, né, super simpático, falou, não, mas olha só, mas a pessoa que ia gravar cancelou, porque o filho tá pra nascer. Ou seja, cancelou por um motivo bom, né? Isso já chamou de nascimento, porque, né, a gente não quer nada de ruim. E aí a Berta veio e comentou sobre, né, o nascimento do nosso podcast. E hoje a gente tá aqui gravando. Nada eu falei, por favor, acaso. A gente gravar. A gente veio de muito longe, né? A gente veio muito de longe. Olha, a gente veio de longe. A gente veio de longe. A gente veio com muita vontade de fazer esse podcast, de começar a falar um pouquinho, né, dessa relação do judaísmo, de várias visões diferentes. E aí a gente chega e descobriu que a pessoa que ia fazer o podcast não veio porque o filho nasceu. Olha, algo já maravilhoso. Já tá profetizando aqui que ele nasceu, né? Não nasceu, não? Não, acho que ainda não. Achei que tinha nascido. Não, nasceu, tá bom. Se bobear, já nasceu, né? Estamos colocando o Thiago aqui agora. Em boa hora. Vem cá, Thiago. E aí, justo com esse acontecimento, que ele foi lá para
para poder acompanhar o nascimento em boa hora do filho, Sim. nasceu o nosso podcast também, né? E incrível também. Sim. Poderia ser com pessoa melhor. Falo isso de verdade, gente. Então, e foi muito interessante isso, você vê, né? A nossa vontade, a nossa gratidão, a gente querer fazer o bem, a gente querer... enfim, é isso, Deus vai abrindo as portas. A gente chegou aqui, não era pra ser hoje, foi hoje. Calhou. E a gente ficou bem assim, não, vai ser. Se Deus quiser, vai dar certo. E quando a gente fala, as palavras têm força. Tem força. Por isso que a gente sempre tem que procurar falar coisas positivas. Sempre buscar falar o positivo. Claro que a gente tem problemas na vida. Claro que dá vontade de reclamar, né? Ai, meu Deus, tô cansada. Ai, meu Deus, isso não vai dar certo. Ai, eu fiz tudo errado. Troca isso e fala o positivo. Vamos buscar a parte boa da situação e da gente também. Eu até brinco, falo assim, se você fala pra alguém assim, por exemplo, né? Até do marido. Ai, meu marido hoje tá muito chato. Fala assim, esse abençoado é uma bênção, né? Tipo, enfim. A gente brinca, mas esse abençoado é uma brahota, né? Como é que se fala? É uma brahá. É uma brahá. Então, assim, você troca as palavras, né? Porque vai que, né? Não, mas é muito importante a gente tomar cuidado com as palavras. Inclusive, tem algo na Torá bem forte de que pode acontecer da gente falar algo e passar um malar, vamos dizer assim, um anjo, e falar amém para aquilo que você está falando. Então, sério? assim, se eu chego e falo, isso aqui não vai dar certo. Na Kabbalah tá escrito que pode sim passar um anjo e falar amém e aquilo vai acontecer. Sim. Só que o legal do ser humano é que a gente tem o nosso mazal, Hashem, antes da nossa sorte. Desculpa, a nossa sorte. Hashem, antes de mandar a nossa Neshama, a nossa alma para esse mundo, ele já determinou tudo o que vai acontecer na sua vida. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Só que o legal é que a gente pode mudar o nosso decreto. Como? Com as nossas ações. Se a gente faz as ações conforme, né, o lado bom, as coisas certas, ajudar o próximo, falar bem com as pessoas, fazer Torá e mitzvot, os mandamentos, conforme você conseguir o seu máximo. Tudo isso pode fazer mudar um decreto amargo da sua vida para um decreto doce. Quanto mais ainda se você é uma pessoa positiva, que está sempre querendo bem, com força de vontade, com vontade de que dê certo. Então, assim, a gente pode mudar o nosso mazal, a nossa sorte para o bem, com os nossos atos, com a nossa fala, com o nosso pensamento, com a nossa vontade. E é muito interessante isso da fala, gente. Isso eu falo muito, assim. Eu toco sempre no exemplo do projeto, mas não é fazendo merchan de nada, não. Mas, pelo que eu tenho visto, muita gente julga sem saber. Eu já julguei muito sem saber. Muito mesmo. E entrar na casa de algumas pessoas, pra mim, foi até um tapa no rosto, sabe? No sentido de, viu? Você achava aquilo e não é bem assim. Que a pessoa podia estar exagerando, né? Exatamente. Então, assim, e pessoas que não estavam dentro daquela casa também, falar, olha, não ajuda por conta disso. Né? Essa pessoa é assim, assim, assado. E, de repente, você sentar e ver com a pessoa que não era nada daquilo e realmente não era nada daquilo. Ou seja, a gente poderia ter matado aquela pessoa. Por quê? Porque talvez se a gente não chegasse naquele momento para ajudar, se a gente realmente tivesse escutado o que falavam e tudo mais, é isso. Por isso, quando a gente fala que a nossa língua, né, isso está em Provérbios de Salomão, né, que em hebraico o livro de Salomão, Coelet? Coelet. Sim. Isso tá, né, que a nossa língua, ela tem tanto poder de abençoar quanto de matar. Muito, assim, isso fica essa dica muito clara. Se você acha, não fala. Mesmo se você tem certeza. Porque uma coisa que eu vou falar, assim, quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, eu só consigo olhar para as pessoas que falam mal dos outros e olhar para ela e ver que ela não tá bem. Quem fala mal, quem não tá bem consigo mesmo, é aquela pessoa que vai falar mal do outro, que vai querer... Que precisa falar do outro para se sentir melhor, sabe? Com certeza. Então, assim, se você tá se sentindo mal, se você tá se sentindo inferior, se tem alguma coisa te incomodando,
procura tratar, se você tá chateado com alguém, não fala pro outro que você tá chateado, fala com aquela pessoa que você tá chateado. Sim. Isso é muito importante, sabe? Você ter essa clareza que a sua boca pode matar, pode destruir honra, pode destruir casamento, vidas. Pode causar traumas. Exatamente. Futuros. E pode levar, sim, também, hoje em dia, com os haters e tudo mais, a suicídio, né? Quanta gente Com certeza. na Ainda internet. Mais nessa geração de agora. E na internet defende tudo... tanto, né, gente? Não vamos, mas daqui a pouco é o primeiro que tá ali tirando pedra no outro, né? Então, fica essa dica. Com certeza. E assim, às vezes, né, a pessoa pode ser até que tenha uma boa intenção, quer falar pra você, Bianca, não entra nesse caso não, porque a pessoa, enfim, não tá foi querendo legal, roubar, né? não foi legal, tá querendo pegar dinheiro pra ela, mas eu acho que cabe a gente ouviu, mas vamos correr atrás desse caso. Dá uma segunda chance, vamos né? conversar com a pessoa, vamos ouvir os dois lados, eu já te ouvi. Deixa eu ouvir aqui, deixa eu ouvir a situação, porque nessa, a gente vê que realmente, muitas vezes, aquela pessoa, no caso do seu projeto, realmente está precisando de ajuda. Sim. E você não pode falar se você não tem certeza. É o que você falou. A gente não pode julgar, a gente tem que fazer a nossa parte. Se depois, lá na frente, você viu que realmente era aquilo, ok, mas você foi atrás. A gente fez. Porque muitas vezes pode ser pode ser completamente diferente. Realmente, a pessoa pode estar precisando de ajuda. E vamos até dizer, vamos supor, né? Não ajuda essa pessoa porque essa pessoa rouba. Beleza, ela rouba. Então, vamos ajudar pra tentar entender por que ela faz isso. De repente, ela tem uma doença. De repente, é algo que ela precisa de ajuda. De repente, ela rouba porque ela precisa comer e tá errado, sim. Não tô falando que tá certo, Vamos direcionar, vamos tentar dar uma ajuda? Exato. Vamos entender por que ela está roubando, né? A gente tá falando uma coisa aqui que nunca aconteceu, né? Totalmente aleatória. Ninguém roubou nada de ninguém, né? Sim, vamos deixar claro. Vamos deixar claro aqui. Mas é isso, né? Entender por que aquela pessoa tá agindo daquela forma. E o que você falou, se ela continuar depois agindo... A gente fez. A gente fez a nossa parte, a gente fez o nosso máximo, e aí realmente não tem como ajudar. Mas vamos dar essa segunda chance. Então, é muito importante a gente saber que a gente pode errar para depois acertar. A gente vai, acerta muitas vezes. Se a gente errar no meio do caminho, tá tudo bem. Com certeza, a Hashem, Deus sempre dá uma segunda chance. Uma terceira chance, uma quarta chance. Se você está se esforçando para melhorar... Tudo bem errar, e tá tudo bem mesmo. Tanto é que antes mesmo, tá escrito na Torá que antes mesmo de Hashem criar o mundo foi criado, certo? Mas Sim. Antes dele resolver querer criar o céu e a terra, os animais, toda aquela maravilha, toda essa maravilha que a gente vive, ele criou o arrependimento. A tchuvá. O arrependimento veio mesmo antes da criação do mundo. Porque Hashem, Deus já sabe que a gente vai errar. Ele já sabia, ele sabe muito bem quem é a gente. Sim. Só que ele já diz pra você, olha, vai errar, mas não tenha medo. Vai até você acertar. E você vai conseguir, tô com você. O problema não é errar, o problema é você continuar no erro e não querer sair daquilo, porque depende muito da gente também. Mas se você quer melhorar e tem essas quedas no caminho, não tem problema. Os erros fazem a gente... Evoluir. E você ter aquela mão pra puxar, né? Às vezes a pessoa tá naquele buraco, errando, mas porque ela não tá vendo outra saída, né? E de repente chega alguém, estende a mão pra tirar. E a gente precisa disso. É isso. E não aquela pessoa não ajuda, né? E a pessoa vai continuar no buraco. Não, a gente vai dar a segunda chance, vai puxar. Se a pessoa voltar pro buraco, a gente tentou. A gente tentou, a gente fez o máximo. Exato. Olha... Tantos assuntos para falar muito, aqui, mas gente, a gente vai falar muito ainda, porque o nosso podcast aqui, foi só o primeiro. E a gente quer realmente convidar vocês para continuar aqui do nosso lado até todos os podcasts que a gente fizer, porque a gente vai fazer muitos aqui. Amém. Então, espero que vocês tenham amado. A gente amou, com certeza. A gente amou, e a gente amou fazer esse podcast para vocês. Foi maravilhoso. Sim, maravilhoso. Poder mostrar que, assim, eu sou uma judia religiosa, Bianquinha é uma judia... religiosa também, porque eu falo que todo mundo é religioso, todo mundo faz um pouquinho da Torá. Sim. Uma judia que faz menos do que eu, vamos dizer assim, em relação às leis, tá? Sim. As leis. Sim. Mas a gente aqui se ama e se respeita acima de tudo. É e esse é o isso. importante no judaísmo, é a gente respeitar
cada um. Sim. E vocês vão ver muito mais disso aqui. A gente vai falar sobre muitos assuntos. Vão ter convidados também. Então, olha, Café com Ides já entra no nosso canal. Curte. Como é que mais? Segue ativa o sininho. Eu não sei, gente, muito bem isso. Ativa o sininho e compartilha pra galera. Porque a gente vai falar de muito assunto legal. Sim. Dúvidas, tanto minhas como religiosa, para quem é menos religiosa. Da Bianquinha também, as dúvidas que Escreve aqui nos comentários, deixa se você gostou, também coloca se você quer escutar sobre algum assunto, né, que a gente possa trazer aqui pra vocês, vai ser muito bem-vindo. Um dia vamos trazer o Ravelial também. Vamos trazer o Ravelial. Né? Porque eu sei que vocês vão gostar. Com certeza, falar um pouquinho da Kabbalah, também, né? Sim. Segue o Ravelial. Segue quem mais? Segue a Bianquinha no Instagram. Me segue no Instagram. Me segue também, tá? Eu tenho Instagram para as mulheres, Berta Haske. E é isso. Amei, amei, amei. Tchau, gente. Tchau, gente. Até Obrigada. o próximo vídeo.